Hoje, com vossa graça, lhes preparei guerras, facções, muito soco na boca, treinamento e... Aí! pegação de vizinha. Na realidade, não tem nada no roteiro aqui falando de pegação de vizinha, né? Olha o que bait, vejam. Ele teve 10 anos de puro treinamento só pra conseguir entrar na inteligência negocial lá. Ele era um assassino. Querendo ou não, ele era um assassino. Mas, entretanto, depois de alguns anos desse passar de muito trabalho duro, simplesmente o descartaram. Queriam matar. Mas o problema é que ele era o mais forte que tinha. E agora, seu irmão, que é um gangster, vai o ajudar. Porém, seu irmão morre e daí... não era pra falar isso aqui no começo, né? Enfim, ele vai se tornar um gangster também e vai matar todo mundo. Só soco na boca. Já que é pra falar inglês, vou me ensinar pras vagabundas. Vem de mim, de bunda, vem de mim, de bunda, vem de... Falando muito sobre guerras, logo de início o nosso protagonista tava lá de canto, né? Só conversando com um dos capangas do seu irmão, que por detalhe tinha um maluquinho com uma faca segurando na mão ali. O piazinho já tava com a faca segurando na mão. Inclusive eu já falei, tá segurando uma faca na mão. É mesmo. Mas indo pro outro lado, um dos que querem matar o protagonista tava apenas conversando no telefone dele ali, né? E ele ficava pensando sobre a expressão em que o irmão dele havia feito. Mas mal ele sabe que na realidade o irmão dele não era o irmão dele, na verdade era o protagonista. Como assim? Ele tinha a expressão de que iria matar ele, então isso era um problema. Mas do nada apareceu alguém atrás dele, e ele nem havia percebido ainda que tinha alguém atrás dele. Rapaz, na hora que a piazinha chegou por trás dele falando que se ele quiser sua filha de volta sã e salva, é bom fazer o que ela mandar, o cara já trancou boga. Nem pensou em pegar a pistola que tava no bolso, deu até medo. Na mesma hora ele já tomou um contragolpe ali que foi diretamente no teu pescoço, que o 4 já falou, morri. Mas na realidade não era ninguém sequestrando a filha dele, era apenas a filha dele fingindo que estava sendo sequestrada. Mas não entendi. E foi assim que ela saiu torta de casa com a perna quebrada. E aí começou a conversação, dizendo ele se foi muito bem lá na sua viagem. Ela comenta que foi ruim porque o avião era muito apertado e dá até umas batucadas no joelho, né? Falando que o trem tá deixando ela tá com cãibra. Ele fala que vai até conseguir colocar um avião particular pra ela na próxima vez, pra não ficar doendo o joelho. Interessante. E eu aqui em casa comendo pedra com ranho, né? Legal. Cadê meu like, desgraçado? Daí ela vai e pula pra cima dele falando que está tudo bem, porque querendo ou não, a saúde mental dela tá bom e ela tem um pai dela, né? Não precisa de um avião particular. Daí logo ela fala que ele é da inteligência particular em, sei lá o que, privada. Ele fala que é inteligência especial, rapaz. E pergunta se ele sabe lutar. Ele fala que, assim, não sei lutar. Sei não, hein? Só pra esse 4-8 falar que não sabe lutar, ele que tá falando que não sabe lutar. Esse safado sabe lutar sim. Até o virgãozinho que não sabe lutar, pô. Fica parado pra tu ver se não te acerta um soco. De novo mudando de cena, a gente vai voltar diretamente pro irmão do protagonista, que tava lá dentro lá, juntamente com a sua secretária. E diz ela pra abrir as portas, dizendo ele que precisa ir comprar um cigarro. Ela fala que não vai deixar, porque da última vez que ele comprar cigarro, ele demorou 2 dias pra voltar. Imagine agora então. Eu vou voltar rápido. Dizendo ele que ele vai só lá, olhar um pouco lá fora, tomar um ar fresco, que não vai assim demorar 2 dias pra poder buscar o cigarro. O cigarro não tá tão longe assim. Piazinha vai dizendo a ele que o chefe há outras pessoas que estão com vontade de matar, então ele não pode ficar lá fora. É muito perigoso sair agora. Então ele vai e se senta no sofá dizendo ali que ele não pode sair sem um guardião. E ela fala que é exatamente isso, não pode sair sozinho. Ele dá uma olhada pra ela e já pensa, então vai ser tu, casada? E foi dito e feito. Já tava descendo o elevador abaixo, andar 57 e ele segurando a mão dela. Aí pronto, já tem um guardião e mais 2 capangas atrás dele. O cara não pode nem sair sozinho, que até no elevador tem hit do lado dele. Daí ele até pergunta se por acaso ela quer ir comprar um cigarro com ele. E ela fica toda envergonhadinha, né? Aí eu já não sei se ela tá atuando pro pessoal pensar que ela realmente é namorada dele, ou sei lá que caralho que é. Mas na realidade era tudo previamente planejado. Dizendo ele aos capitães ali atrás se por acaso ela não é muito bonita. O maluquinho careca fala que sim, ela é muito bonita. Até diz um prazer, só que daí que ele já buga. Pensa assim, ele chega perto do piazinho dizendo a ele que ele não acha que ela é tão bonita assim mesmo. Aí ele fala de novo, sim, ela é bastante bonita. Entretanto ele já lhe olha com a cara séria, falando que todo mundo conhece ela na empresa. Por que ele tá falando de um jeito como se não conhecesse ela? Por acaso é um espião? Aí já cagou no boga, né? Ele já falando que não só não, pô. E vral, ele olha lá pra cá com uma peteirada bem na cabeça do coitado do irmão do protagonista, que quase cortou a cabeça fora. Na hora que ele ia parar pra poder xingar o maluco, não deu tempo, né? Já apareceu 2 ali com faca no meio da mão. Aí a briga ia ficar séria. Olha isso, até mesmo a nossa nona aqui conseguiu pegar uma faquinha. Olha, rapaz, vai brigar também? E eles estavam preparados pra poder te matar. Ele nem sabia que tinha pessoas infiltradas lá dentro também. Não queriam só matar o protagonista, como agora querem arrancar a cabeça do irmão dele também, né? Mas sem papo, já falei que eu gosto de ver porradaria.
Na verdade é facaria aqui, né? Se existe essa palavra de verdade. Volta de novo o careca de lá pra cima com a faca de um lado, volta com o golpe de lá pra cá, que pega diretamente na mão do irmão do protagonista. Que daí ele dá uma desviada, né? Dá uma batidinha de leves ali. Não só essa, que ele veio com essa sequência de lá pra cá e dá uma passada bem na barriga do carequinha. Carequinha não deu nem tempo de reagir, mas esse era o problema. Mesmo com uma faca segurada no seu punho e acertando ele pela costela, quando cortou a tua roupa, ele viu que ele estava com um colete. Aí não, tá jogando sujo, pô. Cadê a carne viva? Soco na boca. Mas não deu tempo. Já voltando lá pra cá o careca de cima pra baixo dando uma facada e errou. E agora é o contragolpe de quem? Do irmão do protagonista. Só que ele não enfiou a facada. Ele veio de lá pra cá de canto, dando uma cotovelada bem nas costas do maluco. E enquanto ele tava brigando com ele, tinha mais um. Eram 2 no caso. O outro ali foi direto uma facada na cabeça da nossa... Não, vai quebrar o rostinho lindo dela. Larga de ser agarrado, desgraçado. Mas o maluquinho tava nem aí se era mulher ou não. Ele só tinha que fazer a tua missão. Então ele vinha com a pedirada lá pra cá certinho pra acertar bem no rosto e finalizá-la. Mas não pegou nela, pegou em outra pessoa. E enfiou bem no ombro do irmão do protagonista, que defendeu ela, dizendo ali que ele deveria saber que mulheres não devem ser esfaqueadas, igual ele tá tentando fazer agora. Nossa, eu acho que mais tarde eu vou dar pra ele, que homem legal. Nossa senhora, e o maluco ainda me pega, o piazinho começa a torcer a faca assim dentro do ombro dele. Nossa, tá doendo até em mim isso aqui. Mas ele veio com um contragolpe, pegou, torceu o braço do figurante ali, tirou da facada, que também eu acho que deve ter arrancado o teu ombro ali. Mas o outro carequinha, o cara não para, velho. Puta que pariu, o cara tava lá jogado no chão, o cara ainda volta lá pra cá com uma facada criança na cabeça da mulher. Os caras tem um que contra a mulher nesse momento? Ah, não dá não. Deixa minhas mulheres, desgraçado. Toma um contragolpe de lá pra cá que pega certinho na faca do figurante, que acaba fazendo ele sortar a faca, de dor mesmo, né? E a faquinha tava lá, jogada no chão, e o careca encarando ele pra cair na porrada de novo. O outro figurante viu que uma mão tava cagada e foi diretamente pra outra mão dele. Mas daí logo a nossa nona pega e faz o quê? Der uma bica diretamente na faca e fez eu voar pro outro lado. Acabou. Agora não vai pegar mais nada. Vem no soco. E toma na testa. Só pra ficar esperto. Sai da frente, desgraçado. Ela acabou derrotando um. Só que tá faltando outro. Em sequência, logo vai irmão no protagonista e dá-lhe uma facada na facada do careca. Facada na facada do careca. E isso aí? Voou a faca lá pra cima, caiu pra um outro canto e ele veio com um contragolpe querendo enfiar na cara do careca. Mas ele defende com um braço. Um braço, que com certeza vai ser suficiente. E dá uma olhada aqui embaixo. Você tá vendo que tem outra petirinha aqui? Segura, que vai ser mais outro na cabeça. Mas ele segura. Com força de motivação e muita cara de psicopata e várias tatuagens no corpo. Que, nossa, vou dar pra ele também, rapaz, velho. Daí tu só escuta o barulho da bolacha kamikake, né? E depois disso ele já desce diretamente pro seu andar. Tinha 2 figurantezinhos ali de preto que também eram dos seus capangas. O irmão do protagonista vai chegando ali, dizendo ali que eles deveriam fazer esse trabalho direito, né? Se eles não perceberam, tinha cara que tava entrando lá dentro que não é de lá. Ele até chega chutando o maluco pra fora e arrastando. O cara cheio de peteirada. Eita, rapaz, deve tá doendo isso aqui, hein? Daí um dos figurantes vai logo se aproximando dele e vai perguntando pro figurante se por acaso ele tem um isqueiro pra poder fumar um cigarro ali. Não tinha problema. Padrãozão, fumar um cigarinho, beleza. E quando ele havia chegado perto, o piazinho pegou e me meteu uma facada bem no bútio do irmão do protagonista. Que isso, cara? Cadê a lealdade? E quando ele foi tirar a máscara do cara, aí que ele percebe que na realidade ele é outro infiltrado. Se pá, essa porcaria aqui tá cheia de infiltrado. Não tem ninguém que trabalha pra ele aqui. Tirando só a nossa nona, né? Linda, maravilhosa. Mas chega de papo. Quero ver soco na boca. Logo em sequência, o irmão do protagonista vai dar uma golpeada de facada pra cima, que daí o figura vai vazando lá pra trás. Já tira uma faquinha, aquela legalzinha que faz um giratório assim, masa bagaré, queria comprar uma dessa. E quando tava com a máscara quase caindo no teu rosto já. Eles troços daí, filho, já sabe que você na verdade é um carapato, não é uma lagartixa. Mas é, todos se preocupam com ele, entretanto ele vai e pega a faca dizendo pra todos eles vazarem dali, porque ele quem vai cuidar de tudo. Vai fechando o elevador, dizendo ali pra eles sumirem, mas a sua secretária fala que ele não pode fazer isso. Quem tem que trabalhar por ele, no caso, seus pocamba. Isso aí. E assim o elevador se subiu. E quem iria lutar seria apenas o irmão do protagonista. E o maluco bom de porrada, hein? Leva 5 facadas no bucho, o cara continua em pé. E esse que apareceu aqui é um assassino profissional, né? Ele é tal da HID lá. O pseudônimo dele é Ghost. Ou Ghost, né? Provavelmente é assim que fala em inglês. E manda o papinho dizendo ali que ele deveria pensar que ele matou o seu irmão, não sei o que lá. Mas ele só ficava pensando que as feridas, aquela que ele tomou no bucho, tá muito fundo, cara. O trem tá fazendo um ketchup sem parar. É claro que ele adoraria matar o irmão do novo protagonista
antes se ele tivesse a chance, mas entretanto ele não vai poder agora, porque ele tá pensando apenas que o Prota já havia morrido, porque teu irmão fez um funeral pra ele pra poder fingir que ele morreu pra organização não querer matar ele. Mas agora, avançando pra cima, o que eles querem matar, na verdade, é o irmão do protagonista agora. E já dá-lhe uma facada na outra facada da faca, perguntando se ele poderia lhe fazer uma pergunta. Um gangster realmente pode provar a morte de uma pessoa? Aí o maluco se buga e pergunta do que ele tá falando, né? E foi sequência de facada de um lado pro outro, desviando um da facada do outro, dizendo que ele vai mudar a sua pergunta então. Ele vai e pergunta novamente com a facada bem perto do pescoço do irmão do Prota, aonde é que tava o nosso protagonista. Só que daí ele vai e o xinga dizendo que tu deve saber, né, carai? Tá morto, porra. É surdo, é? E falando em um morto, olha o morto aqui, que tava lá andando tranquilamente pela rua, tudo escuro, ninguém poderia roubar, porque não é o Brasil aqui. Mas quando eu digo não roubar, aparece um motoqueiro. Não, motoqueiro não, calma aí. Parece um cara lá atrás, simplesmente o seguindo. É claro que o bombadão percebeu, né? Mas ele não ligou muito, fingiu que nada aconteceu, entrou diretamente pra sua direita ali e continuou seguindo. E quando o figurante pensou que tava no papo, ele já foi tomando um soco bem na cara. Quando foi ver, não deu nem mais tempo, né? Voou pra caixa do caralho. Mas ele até que conseguiu bloquear o soco, entre aspas. Seu braço havia quebrado. Ele escutou só o barulho do baixo crack. O Prota vai perguntando se por acaso o Intendente Jang o enviou, o 4-oi, e tira o seu capuz ali falando que ele deve querer verificar se ele está morto ou não, mas agora está sabendo que na realidade ele não está morto. O figurante vai dizendo que como esperado não tinha como ele morrer tão facilmente assim, e daí ele fala que essa voz lhe é familiar, porque ele lhe conhece, e logo ele tira o seu capuz também. Esse daqui na realidade é o Xion, é o teu colega, um dos que deveriam ser apagados dos arquivos também, que é um dos assassinos profissionais, tão profissional que tomou um soco bem no braço e quebrou, né? Massa. Ele fica até brabo falando ali se o cara vai consertar o braço dele, né? Quebrou, fi. Trocando só um titequinho de assunto, vai coloca a mão no ombro do protagonista, falando que ele deveria estar lá com ele pra poder o ajudar, mas o Prota aqui um desculpa de contra-resposta, falando que o único que sobreviveu na verdade foi o Xion, e ele que deveria o ajudar, e não deveria ser o contrário. Mas o Xion lhe disse que eles sobreviveram, então ele também deveria fazer o seguinte, vingar-se. Da próxima vez que ele for comer alguma coisa deliciosa também, chamar pra poder comer, né? Ele saiu pra comer, todo mundo morreu, e aí deu nisso. Geral morreu. Mas também como é que não morre, né? Chega umas 500 pessoas com pistolinha na mão falando que vão queimar arquivos. Mas trocando só um pouquinho de pergunta aqui rapidão, por que você não parou o soco dele se você sabia que era eu? E mas não assim pra cima não. Daí vamos só trocar um pouquinho de assunto, perguntando se por acaso ele não é um dos capangas do irmão do protagonista. Mas quando ele iria dizer sobre isso, o cara já tava putaço, fi. Quase estourando as veias da cabeça ali. Porque ele ficou sabendo pelo telefone que outra pessoa foi atacada, e era o seu chefe. E falando no seu chefe, voltando diretamente pra ele, tomou uma facada bem no peito, que cortou de fora a fora. Aqui já estragou a tatuagem, vai ter que fazer outra mais tarde. E isso ele saiu viu poder contar a história. Toma essa tua facada, lá pra cá de novo. Faca. Mas na sequência de terceira facada que ele iria tomar, simplesmente o irmão do Prota pegou e conseguiu contra-atacar com uma facada na facada dele. Esses golpes com certeza não existem, mas é uma facada na facada dele. Você entendeu? E dá-lhe outra facada de direita pra esquerda diretamente na cara do figurante, que pegou no rosto tranquileba ali. E aqui o bagulho já tava ficando, era doido, filho. Você escutava só barulho de faca. Tim, pra todo lado ali. E ele continuava a avançar com esses golpeadas, falando ali se por acaso ele vai continuar fugindo. É bom ele vir pra cima e atacar logo. Mas ele pensava na tua cabecinha que tá ferrado. O sangue tá vazando ali e ele tá ficando cansado. Ele tem que acabar com essa briga logo, pode ficar brincando. E o nível tá tão doido que ele dá uma olhada pra cara do figurante e ele vê o cara dos dois cantos. O olhar ele tá começando a ficar embaçado. Vai morrer. E de novo ele vem com outro golpe, que provavelmente ele não errou à toa. Da vez, não tá enxergando mais nada. E sumiu e tomou outro corte na cara, que pegou bem de revesgueio ali na cara dele, mas ele diz que admite que realmente ele é bom. Mas o problema é que nesse contragolpe ele volta de novo de baixo pra cima, cortando a cara do irmão do protagonista, ou o peito, né? Não dá pra saber onde é que acertou aqui, tá muito estranho, não consigo entender. Nisso sua faca já foi parar diretamente no chão e ele se afastou. Agora estava só com uma o seu braço e com o peito completamente cortado. E novamente ele volta a perguntar aonde é que tá o protagonista. Ele sabe que ele não morreu. Então daí ele vai tirar a cartada jubilar de dentro do saco. Não. Imagine eu gemendo no ouvidinho dele. Ai, gueixo. Da mão, rapaz, do bolso. Já vai lá, passa a peteirada bem no teu cabelo, cortando com essa faca e joga o restante do cabelo. Ele tinha o cabelo grande, só que quando ele corta o teu cabelo, ele vai dizendo que isso deve mostrar que ele é o próprio protagonista. Uai, tá igualzinho, velho. Depois de ter cortado o cabelo, os dois ficou bem parecidos. Aí que o figurante bugou. Falou, ué, não tô entendendo. É ele, o irmão dele
irmão dele é ele? Dele no irmão? Não sei. Mas sem tempo, né, pai? De volta de lá pra cá, o irmão do protagonista já fala que realmente ele tá achando que pode ficar parado. Vem pra cima, pai. Mas ele consegue contra-atacar de novo com a facada na facada dele. E volta de lá pra cá com o outro golpe, dizendo ali que agora ele vai tomar desajeitado. Porque ele não percebeu isso. E até comenta que não tem como ele ser o irmão do protagonista. Porque, tipo, quer dizer, não consegue ser o protagonista. Porque ele é muito ruim na facada. Ele é errado. Mas, quando ele vai dar uma olhada, ele nem havia percebido. E ele tomou um golpe de lá pra cá que pegou diretamente bem no seu ombro. Oi, como é que esse negócio foi parar aqui, pô? E não deu tempo nem dele pensar. Quando ele iria virar novamente a cara pra cara do irmão do protagonista pra ver o que ele tava fazendo, tomou-lhe um cortão direto na cara, fi. Que cortou seu nariz com tudo ali. Ele sentiu só a dor e na mesma hora caiu no chão pedindo socorro. Uai, meu filho, como assim? Tu pega e dá uma facada na cara do cara, sente o mau prazer e agora que toma uma sai chorando? Levanta, desgraçado. Eles deveriam continuar, não pode ficar no chão. Então ele levanta novamente e vem com mais uma facada de lá pra cá. E obviamente vai se esquivar e tomar na testa, né? E dito e feito, tome um contragolpe ali que defendeu a facada dele e tomou uma sequência na barriga. Frap, frap. Tem até efeitos naturais aqui, ó. Só bom. A faca cheia de sangue já e ele pedindo já arrego, falando que não tem como. É impossível ele ser o protagonista. Isso porque ele dá uma olhada na faca, vê o sangue e vê a posição de combate do irmão do protagonista. E já vê que ele realmente parece ser o próprio protagonista. E ele tava nervoso com isso. Continuava tentando atacar, mas simplesmente não conseguiu acertar. Agora ele tava jogando sério. E tomou um contragolpe de cima pra baixo e embaixo ele segurou a mão do figurante pra não acertar a faca bem no teu peito. E aqui ele já tava bloqueado, não tinha muito o que fazer. Pegou a faca da mão dele, literalmente pegou a faca da mão do otário e conseguiu enfiar bem na cara. Toma essa no ombro aí, só pra tu sentir a dor na alma. Ai! Na hora que ele iria comentar sobre o seu ombro, olha o soco vindo de lá pra cá com a faquinha na mão. Mas ele simplesmente viu que iria tomar. Então ele fez o quê? Se jogou pra trás e saiu do golpe, tirando a faca de uma vez do teu ombro. Rapaz, esse negócio deve ter doído na alma, filho. E ali jogado no chão, ele fica mais assustado. Não tem como. É ele. Sim, é o próprio protagonista em pessoa. O cara parece o Dianho. Até o teu olhar tava igualzinho ao dele. Independentemente do que aconteça, ele diz pra ele não chegar perto. Ele tá com medo. Mas ele vai continuando avançando, dizendo que eles não são irmãos. Eles são as mesmas pessoas. E iria finalizar, figurante gritou um gemendo lá do outro e... barulho da bolacha Kremikak? Na realidade, não. Ele tava tão cansado e tava tão ferido que ele acabou errando o golpe e agora quem foi de arrasto foi ele mesmo. E olha aqui o peitinho dele, ó. Tomou uma facada bem no peito. Agora já era. Até se assustou, pensando no figurante que ele tinha morrido ali. Mas na realidade não foi isso que aconteceu. E ele havia caído no chão. Acabou. Morreu, irmão do protagonista. Morreu mesmo? Tá escrito aqui no roteiro aqui, ó. Mas não deu tempo muito de pensar. Ele só viu que chegou um carro do Neide ali, levantou rapidamente e fugiu de lá. Que era o protagonista, que tava perguntando onde é que tava o teu irmão. E quando ele viu o teu irmão jogado no chão, correu diretamente pra ele. E não. Ele levantou ali, viu aquele monte de corte e gritou. Do outro lado, o figurante tava lá andando as escadas, lendo um livro. Não tá conseguindo nem andar, o cara tá fazendo anotação. E a primeira anotação que ele faz com o próprio sangue que tava no teu dedo é que ele matou o protagonista. O cara mais forte que existe. E isso já tava fazendo coringar. Mas até ele saber que na realidade o prota ainda tava vivo. E puto, guri. O que ele vai arrancar de cabeça aqui não tá ligado. E agora é verídico. O irmão dele morreu. Já passou a perícia aqui, já me avisou. Foi de arrasto. Mudando só um pouco de lado, apaziguando poucas coisas, a secretária do irmão do protagonista, que agora virou ex-secretária, diz que não pode mais trabalhar com esse cargo. Tudo acabou. Dizendo ela que a Assembleia Geral vai virar um caos e a organização, tudo vai cair pra cima deles, porque o presidente havia morrido. Agora eles não têm mais como nomear um novo presidente, a não ser que alguém esteja a favor desse cargo. Alguém a favor do cargo, né? Mas daí, o Bombadão vai levantando dizendo que não tem como. Não vai ter outra pessoa igual ao irmão do protagonista. Ninguém vai conseguir dominar a Taishan, a não ser ele mesmo. Mas daí logo ela vai gritando que se não tiver um novo presidente, alguém vai atacar a empresa e eles vão perder a Taishan inteira. O equilíbrio vai desequilibrar. Mas ele vai chorando, falando que ela realmente sabe o quanto ele valia. Não existe nenhuma pessoa igual a ele. O grandão chega a chorar, fi. O cara realmente fica bravo com isso. Ele queria descer o soco
soco na cabeça do figurante que matou o patrão dele. Mudando um pouco de cena, do outro lado o protagonista tava bem pé da vida. Enquanto o teu coleguinha dizendo pra ele esperar, porque ele não deveria agir assim, só pensando que deveria matar os outros. Vai ele dar uma pensada, mas ele comenta que as feridas no corpo do seu irmão foram feitas por habilidades de um homem treinado, ou seja, um assassino profissional. Ele sabe que há muitas pessoas como eles nesse mundo, que são especialistas feitas pelo próprio chefe Jang lá. E eles trabalham disfarçados, sei lá, como um motorista ou como um açougueiro. Açougueiro? Da hora, hein? Mas a gente tá dando uma cutelada na carne e um cara vem e toma no pescoço. Tô muito agressivo hoje, tem que parar com essas ideias tortas. Mas o teu amigo comenta que ele não deveria fazer isso agora. Pensa um pouco. Mas o brother fala que o cara matou o teu irmão. Ele quer que ele faça o quê? Com uma cara desprovida de alegria e só de tristeza e raiva, diz ali que ele vai vingar. Vai encontrá-los e matá-los. Um por um. 私が思ってるのと違うよね。私は乗るつもり What the fuck? Agora eu... Cala a boca. Te falei, pô. Agora tu vai ver figurante até voando da janela do prédio. Literalmente. E morreu. No outro cantinho já uma tropa tava reunida em cima do prédio e um dos caras tava cortando uma maçã ali. A unha dele tava até pintada, ó, unha xadrezada. E o que ele tava perguntando era o que tava acontecendo na região. Esse aqui é um tal de CEO da Teone e Seti, uma outra organização criminosa lá que caguei, não importa, é uma muito bosta. É o primeiro que vai morrer. Será? Ele vai se levantando dizendo que ele só tem gente ali rica. Então as pessoas que trabalham por dinheiro são meio que inúteis, porque dando dinheiro a elas, elas simplesmente te respondem. Mas esse cara que está amarrado não está fazendo isso. Ele quer saber sobre a Assembleia Geral, a organização de Seul. Encostando diretamente na cerca ali do lado, de cima do prédio, né? Perguntando se por acaso ele ouviu sobre isso. O gerente disse uma coisa interessante ali. Mas que diabo você tá falando? Tem como me sortar, pô? Vou cair aqui e vou morrer. Ele vai e corta uma das cordas, falando que isso não condiz com o que ele perguntou. E aí, tu vai contar pra nós ou não? Olha a corda cortada aqui já, hein? Tem só duas. Aí o cara entra em desespero. Depois de tanto apanhar e ser amarrado em cima do topo do prédio, ele vai falando que a Taishan foi atacada, o cara morreu, alguém ficou sabendo que o líder da Taishan morreu. E comenta que isso realmente é verdade, o cara desapareceu. É isso que ele queria saber. Então ele vai e corta outra corda, ficando apenas uma corda segurando o figurante, que entra em pânico de novo. E o líder da organização vai dizendo o quê? Desapareceu? Morreu? Isso não condiz com o que eu perguntei. Ele morreu ou desapareceu? Comenta pra nós direito. E na hora que ele diz o que ele queria saber, simplesmente o cara vai terminar de cortar as cordas. Ah, bicho burro do caralho, velho. E assim o figurante morreu. Então agora, o que eles vão fazer? Convocar todos pra poder atacar a Taishan? Exatamente o que ele vai fazer agora. Foi como a secretária falou, né, cara? Depois de ficar sabendo que o líder morreu, geral vai cair pra cima deles. Aí, o figurante que caiu do prédio era fake, pô. Não morreu ainda não, tá vivo. Na realidade, ele caiu num andar de baixo que tava lá. Ele nem tinha percebido que não tinha queda livre até lá embaixo pra morrer, né? O medo era tanto de cortar a corda que falou coisa que não deveria. Mas no outro canto, eu vou falar do nosso protagonista, que é o que mais importa por enquanto. Ele tava no mercado de pecuária e tava tudo escuro lá, não tinha nem sequer uma lâmpada. Lá, ele tava lá pensando que lá, se você deseja esconder alguma coisa ou então encontrar algo ilegal, é lá que você tem que ir, um local do açougueiro. Eita, ele já vai encontrar o açougueiro que eu falei pra vocês? Aquele cara da facona, cutelada na cabeça? Ele já entrou com o cara puto, fi. Lá dentro tava tudo escuro, pensando aí que aqueles caras tão tudo treinados, né? Aquela carne ali em cima era só fake. Dá uma olhada mais pra trás pra tu ver. Ali tem uma pistolinha já. Aquilo ali sim é real. Não que a carne também não seja. Ele já vai entrando lá dentro e vê a pistola. Já arranca a tua faquinha ali de canto, né? Pra poder se proteger. Mas quando ele vai observar, ele entra em pânico. Porque dentro do frigorífico, adivinha, não só tinha carne morta, como também tinha carne viva. Na verdade, as duas estavam mortas, né? A carne que tava viva tava morta e a carne morta tava viva. Morta. Não sei também nessa porra. E os caras que trabalhavam junto com o nosso protagonista, um espião, um cara bom demais, o açougueiro, ele tava todo arrebentado. Ele que matou esses caras tudo aqui, mano. Só que daí, ele também tomou na cara, dizendo ele que ele deveria não morrer dessa forma. Que se for lá pra ali matar, ele tem que tentar revidar. Mas do que ele tá falando? Será que ele já tá dando delírio da cabeça? Pergunto se isso aconteceu por causa daquele diretor Jang lá, o safado do 4A miserável, desgraçado. E em resumos, ele chegou lá falando que seria uma queima de estoques. E assim chegou atirando em todo mundo, sem nem mais nem menos. Nem chamou pra uma trocação sincera falando que queria vir pro soco. E aparentemente, todas as pessoas que eram espiãs foram
foram aniquiladas. Do outro canto, o Xion, amigo do protagonista, ele tava procurando o cara lá que é o de terninho, que trabalhava também como um espião. Mas quando ele chegou lá dentro pra poder conversar com ele, adivinha? Todo mundo tava atirado no chão. Não tinha ninguém vivo aqui, nenhum pra contar a história. Era uma queima de estoque. O prota iria dizendo ali pro açougueiro parar de falar, só que quando ele ia chamar o teu nome, ele já sentiu muita dor. Mas continuava dizendo, falando ali que o chefe Jiang tornou-se grande demais. E agora é uma organização da qual eles não podem mais lidar. E ele deve fugir o quanto antes. E isso tudo enquanto ele cuspia muito sangue pela boca ali, né? Muito no braço. Dizendo que ele deveria sobreviver e fugir, no final ele acaba caindo em cima aos braços do protagonista. Tava sentindo tanta dor e já não tava aguentando mais. E assim o cara finalizou. Foi dessa pra melhor. E o prota, só pensando que iria acabar com essa organização. Acabou até com os caras que ele ia acabar. Tá vendo? Quem manda passar na minha mão? E falando em organização criminosas, do outro cantinho já, o dos 3 dedos ali. 3 dedos, cara. Eu ia falar do cara xadrezado, eu falei 3 dedos. A narração tá em dia. Lá dentro do estabelecimento da Taishan, simplesmente o da mão estrelada ali resolveu cair na porrada com a Taishan inteira, comentando que nenhum deles ali é uma grande organização. Isso porque ele conseguiu descer-lhe a mão em quase todo mundo da Taishan, mas ainda faltava saber quem? É, meu compadre, o Bombadão, o cara mais preocupante que era ele. O maluco segura 2 pela golinha e chama mais pra ir na porrada. Quero ver aguentar. Diz ali que tá até sem tempo, já que eles são um monte de gente, vem pra cima que eu vou bater em todo mundo ao mesmo tempo, quero nem saber, pode vir. E taca o figurante lá pro outro lado do canto. Eita porra. Até comenta que não sabe onde ele ouviu que a Taishan perdeu o seu líder, mas eles vão morrer. E eles são gangster, e estão atacando a Taishan, e não sabem o que estão fazendo. E quando diz que eles são gangster, na hora, o da mão estrelada já fica pé da vida. Dizendo ali que ele tava tentando ser educado, e agora ele não vai pegar mais leve. Nossa, que medo. Vem com a faquinha pra cima. Todos eles começaram a tirar a faquinha pra fora, falando que agora vão matá-los. A boa luta séria na porrada. Agora o treino vai ficar doido na faca. Olha a faca! Pronto. Aí ele é ligeiro, eu tava testando com ele do jeito que o cara fez com ele, tá entendendo? No meio daquilo, logo o Bombadão vai dizendo que ele tá ficando um pouco cansado. Mas aí a pergunta que fazemos é, por que ele tá falando que tá ficando cansado no meio da briga? Aí não, pô, tá dizendo sua fraqueza? Na realidade não é isso. O que ele quer de verdade é que todo mundo venha ao mesmo tempo com a faca na mão. Eita, assim? Mas não deu tempo do Bombadão brigar, né? Porque eu quero ver outra pessoa em ação. Nosso protagonista chega no meio de todo mundo, cara, e sai colocando o braço nos caras ali, falando pra geral sair da frente. Tá nem aí, o cara tá cagando e andando, nem parece que tá acontecendo uma briga lá no meio. E ninguém entende, ele simplesmente só passa e vai chegando perto do Bombadão. Daí o Bombadão pergunta o que ele pode fazer pelo nosso protagonista, o chamando pelo nome. O prota olha com a cara séria falando que ele precisa de uma organização criminosa pra se vingar do seu irmão, matar aqueles que o mataram. E pergunta se seria possível dar a ele a Taishan. Agora ele se tornará o líder da Taishan. Confesso que eu nem percebi que ele queria se tornar o líder da Taishan. Não percebi. E ficou aquele clima sério, né? Aí o maluco até pergunta, como assim, dá você a Taishan? E daí veio de lá pra cá o Mon estrelada querendo interromper. Mas meu amigo, cara, em vez de tu ficar cantando quieto ali, tu quer ficar mexendo no trem nos outros, pô. Já vai meter ele a facada na cara do protagonista perguntando se por acaso ele não tá vendo se vocês estão ocupados. Meu amigo, você não faz isso. Pô, toma direto na cabeça, que na próxima vez que tu vem amassar os outros com a faca, já vem socando no pescoço pra não tomar essa aqui. Não só isso, né? Tomou até a faca da mão do otário, ficou sem faquinha também. Aí na hora que ele ia falar, meu Deus, o que você tá fazendo com o meu nariz? Ele é novinho. E ele observa e vê a mesma visão que veria no irmão do protagonista. Eles dois são a mesma pessoa. E o que faz até sentido, né? Os dois são gêmeos. Tem a mesma aura, digamos assim. Daí todo mundo começou a entrar em pânico. O estrelado até vazou um pouco mais pra trás porque disseram que o líder da Taishan tinha morrido. E por que ele tava lá? Todo mundo começou a comentar que ele tinha voltado e que o protagonista na realidade era o líder da Taishan. Confundiram com o irmão dele gêmeo, pô. Mas ninguém acreditou. Então logo o estrelado mandou quem? Como ele tava cagado de medo, mandou os figurantes dele pra cima dos caras, né? Pra cair na porrada. É um cagão de bosta mesmo. Como os figurantes só podiam obedecer, avançaram pra cima, né? Com as faquinhas na mão. O primeiro veio de lá pra cá com um corte lateral da direita pra esquerda, mas erra. O prota volta de lá pra cá de novo com um corte da esquerda pra direita, que pegou no peito do figurante. Esse já era. Agora o segundo já vem de lá pra cá de novo e acaba perdendo a faca. O prota retira da mão dele e já iria também de Vasco. Na hora, o estrelado já grita pra todo mundo avançar. O que eles estão fazendo parado? Tamo vendo se eles vão ganhar ou não, porque se não ganhar eu não vou. Ah, bom. A Taishan deveria acabar hoje. E assim todo mundo avança com um grito da guerra. Vamos matar ele, rapaziada. Mas o prota já bota aquela cara de Sung de 1, querendo já pagar de solo leve. E vem de lá pra cá com uma sequência. Corte rápido. Faca.
Tramontina. O primeiro da direita já tomou uma na cabeça. Na verdade era esquerda, né? Me confundi com as posições aqui. Tomou na cabeça e o direita lá já tomou na testa também. Aí ele fica pé da vida, dizendo estrelado que eles deveriam dar ele uma faca, que agora ele vai resolver, já que nenhum consegue matar ele. E o cara que ele ia pedir essa faca aí, digamos assim, que já perdeu a faca e o peito junto também, né? Deu nem tempo. Mas ele foi lá e conseguiu pegar uma faca que tava no bolso e veio com um contra-golpe covarde por trás do protagonista querendo atacar na cabeça. Mas vai adiantar? Não. Na hora que ele foi ver, o prota simplesmente desarmou o otário, a faca voa lá pra cima e ele fica em crise. E agora? Morremos? Faquinha caiu no outro canto e o prota ainda não finalizou. Deu um tempo pra ele pensar. Na hora ele até comentou o nome do protagonista falando que era só uma brincadeira, né? E pegadinha do Goku, se tu dá uma olhada lá pra trás, lá tem um monte de cameraman. E que esse é o cara líder da Taishan. Ele sim. Com essa aura cabulosa aparecendo um Sung de 1 do Solo Leveling, duvido nada. E com o cagaço boga já no meio do boga do outro boga, ele vazou de lá falando pra retirada. Eles vão voltar pra Pangju, uma cidade que eles dominam lá. E todo mundo ficou feliz da Taishan, falando ali que o presidente havia voltado e que eles não precisam se preocupar. Mas todo mundo está comentando: presidente, você voltou, nós estamos muito felizes, estão mijando Guaraná pra você, nossa senhora. Aí o Bombadão chegou perto do protagonista perguntando se ele quer a Taishan realmente. E diz ali que se ele quiser a Taishan, só há uma maneira dele conseguir, porque ele é irmão do protagonista, do cara. Eu esqueci o nome do irmão dele, mas foda-se, né? Não importa muito agora, o cara já morreu mesmo. Essa condição estava imposta lá na organização aonde acontecia uma reunião. Tinha um monte de organizações grandes ali, então eles faziam reunião para que não hajasse briga entre eles. Os caras bem fortinhos, digamos assim, né? E eles estavam comentando sobre o nosso protagonista simplesmente ter assumido o cargo do seu irmão, mas eles não sabiam que ele assumiu o cargo. Achou que era apenas quem? O antigo irmão dele, que morreu. Eu narrei certo essa bosta? Eu acho que também não, mas foda-se. Uma delas ali, que mulher, deveras interessante, dizendo que é interessante esse assunto. E falou que ouviu sobre esse rumor, que o líder da Taishan morreu e que agora eles podem atacar. É uma oportunidade. 4 Oi vai concordando com isso. Com isso a Taishan acabou. A verdade é que esse conselho só serve pra poder os caras se manter na paz. Mas se alguém morrer aqui, vai todo mundo se juntar pra poder acabar com a organização. Até chegar o último e sobrar só um. Ou seja, só um bando de pau no... E falando no diabo, chegou uma outra organização ali pra participar da reunião. E quem seria essa outra organização? A Taishan. Nosso protagonista com tatuagem falsas e cabelo cortado. Como ele era gêmeos, cara, ninguém iria duvidar de que era ele ou não. Era só botar tatuagem igual o irmãozinho dele tinha. E usar a mesma personalidade. Ele chegou lá, se sentou perguntando se eles gostaram da sua presença ali. Mas antes de tudo isso, vamos contar o que estava acontecendo antes dele fazer a tatuagem no corpo ali e o treinamento básico sobre facadas. Nosso protagonista não sabia nem usar uma faca direito. Então a secretária tava falando que a melhor forma de usar uma facada é você colocar o polegar direito na faca. O prota chega a perguntar se as pessoas reconheceriam o protagonista por não ser o irmão dele só por estar usando a faca do jeito errado, e ela fala que sim, as pessoas que ele vai agora encontrar são adversários que detalham tudo. E ela até dá uma explicação sobre as organizações ali, mas eu vou te falar que eu caguei legal. Simplesmente pra mim é a mesma coisa que bosta nenhuma. São várias organizações que disputam território, e basicamente é uma tentando derrubar a outra. Resumir bem resumido, viu aí? Daí logo o protagonista diz que é por esse motivo que a Taishan e ele tem que comparecer naquela reunião lá, porque os caras realmente só querem um matar o outro. E é exatamente isso. Ela fala que ele deveria tomar cuidado e no meio disso ela acaba decidindo que essa não é a decisão certa, porque ele é o irmão, não é o cara que deveria liderar a Taishan. Eles querem poder deixar... Eu travei aqui. Mas o prota comenta que ele precisa da Taishan, comentando que ele precisa dela porque ele precisa ter a tua vingança. E pra ter tua vingança ele precisa de outra organização. Não dá pra acabar com a inteligência do povo lá, com uma gangue inteira. Não é assim que funciona. Ele mata bastante, mas não tem como matar um prédio inteiro, né? Ou será que tem? Então aí ele diz com uma cara cabulosa falando que portanto a Assembleia Geral da Taishan que ele vai agora vai colocar todos eles sobre os seus pés e vai fazer lambê-los. E isso não é só na fala não, pô. É no sentido literário, só olha pra tu ver. É spoiler? Não. Nem li a obra, tô só chutando. Mas ele é o prota, né? Caguei. Daí em um outro canto, lá na área de concreto, onde o protagonista enterrava bastante corpo com concreto, acréscimo de concreto, tinha uns carinha comentando sobre tudo isso estar acontecendo. E era um policial, que era aparentemente um tenente ali
ele, dizendo ali que ele trabalhou muito bem, dizendo que agora isso tudo terá terminado. Um comissário da agência de polícia metropolitana de Seul, Shouhuo, outro 4-8 que conversa com o 4-8 Jang, né? E falando que tudo estava previamente preparado. Então ele aponta de dedo pro concreto, falando que ele enterrou todos os corpos naquele concreto ali, e é exatamente isso. E ninguém vai perceber porque é concreto não se quebra assim. Até dá palmas ali ao vento, totalmente desinteressado, dizendo que é bastante excelente. Nossa, grande coisa. Até começou uma intriga sobre eles ali, velho, porque um tava trabalhando demais e o outro não tava. Aí tava um dizendo pro outro ali não mandar o outro fazer as coisas porque não manda nele. O policinha chega perto do Jang ali, já vai colocando o braço no teu ombro, falando pra ele que por esse motivo ele precisa falar algo a ele. Fala seriamente que ele não sabe do porquê o teu chefe ali tem jogado tanta merda pra cima dele, mas ele deveria resolver o seu trabalho com maestria e não fazer essas merda que ele tá fazendo. Tá pouco? Claro que não. Botou o dedo na peito do coitado do Jang, falando a ele que ele deveria saber fazer o trabalho direito. E continuava gritando com ele, um monte de coisaiada, cuspindo na cara. Ui, maluco nojento do caralho. E ele fala sobre jurisdição e os caralho todo, mas ele vai chamar a atenção dele e dá-lhe um socadão bem no peito, guri. Que ele já faz retirar um brochezinho que tava na camisa dele, o que faz o Gordola não entender nada. Falei pra vocês que esse cara aqui era bom de porrada? Só o começo. Apontando a ele, dizendo que agora ele deveria ter entendido tudo errado, mas isso aqui é apenas a prova de que ele tem o seu lugar e não manda nos outros. Daí ele vai e joga ali o seu broche dentro do concreto, que vai fazer parte de mais concreto. A classe amortecimento. E isso deixou o Gordola puto. Patrulhinha foi pra cima dele, agarrou pela camiseta ali, dizendo ali que ia se vingar pelo Gordola, que agora ele vai descer ali a mão ali. E na hora ele vai dizendo ali que, pô, não faz isso, o cara tava só brincando, não sei o que lá, mas você acha que o Jang deixou barato? Já falei pra vocês, esse cara aqui é bom de porrada. Só tem cara de retardado, mas até é bom de porrada assim. Rapaz, ele dá um pisapé da direita pra esquerda que faz o grandão ali, que tinha umas 2 vezes o tamanho dele cair no chão que nem bosta. O cara nem viu onde é que tava o chão. Agora viu, né? Tomou na cabeça ali que desmaiou na hora. Ai, minha testa. E na hora que iriam avançar pra cima dele de novo, Jang foi rápido. Colocou a arma bem na sua cara, falando ali que ele quer ser enterrado ali também com seus homens. Ou você vai parar de encher a bosta do meu saco. Ele é direto e reto. Ele não tá nem aí. Se for necessário, ele vai enterrar os homens dele e ele também lá dentro. E a Assembleia Geral? Que porra é essa? Tu deveria acabar com ela agora. O papo aqui é que acabou as taxas... foda-se, me atropelei aqui. De novo. Em resumo, a Taishan deveria ser destruída, mas ela participa da Assembleia Geral. Mas o gordinho aqui não queria acabar com ela. Então o Jang o ameaça, falando que ele deveria acabar com ela. Então logo ele diz que vai acabar e tudo se apazigua. Já acabou? E diz ao comissário ali uma outra questão, falando que eles deveriam tomar cuidado, sabe com quem? Exatamente, o irmão do protagonista. O clima tava tão bizarro que eles achavam que o irmão do protagonista não morreu e que o protagonista morreu, porque foi feito um velório pra ele pra acharem que ele tinha morrido. Mas ninguém acredita. Mas eles acreditam que morreu, mas não acredita, entenderam? Eu também não. Nem eu também. Voltando diretamente lá pra organização onde a reunião tava acontecendo, o mais tapado da reunião, que pelo visto ele é o mais tapado sem sombra de dúvidas, é um tal de Seojeorang Resort não sei o que lá, mas ele é chefe de uma organização lá que assumiu o controle do distrito de Yongsan, e já vai contando o nome de um por um deles, né? O 4-8 que se veste bonitinho é o tal de CEO da Hagaris. Se eu sei lá se eu tô falando isso aqui certo, mas é um CEO de uma empresa de entretenimento com sede no distrito Gangnam. E a conversa estava fluindo bem ali. Assunto sobre o nosso protagonista, era claro. E a última e a mais interessante delas tinha que ser a nossa tatuada. Ah, que dia nisso! Shan Yo-ha, chefe da organização coreana chinesa com sede no distrito do grupo, diretora da trindade encarregada do comércio coreano. Muita coisa. Eu tinha dito que era a última, na realidade não. O mais tapado do grupo ali, na realidade tava conversando com o cara que era o último, talvez. O que tem cara de ser o mais picas, mas ao mesmo tempo é o mais calmo. Lee Seung-min, chefe da proprietário do grupo de pequena organização com base no distrito Gyeongjong-ho. A conversa tava fluindo tão bem que no meio daquilo os caras quase saíram na mão. O maluco mais tapado já perguntou se eles acharam que ele era um cachorro pra eles. Do nada assim, o cara já queria puxar briga, né? Falando aí que eles vão ver o nível dele de habilidade. O mais calmo fica de boa, falando que não é exatamente isso que ele quer dizer. A Assembleia Geral foi usada pra poder fazer vocês serem amigos. O 4-8 totalmente desinteressado
passado fala que eles não deveriam cair na porrada assim. Não é ponto pra isso agora. E simplesmente mete o mais otário do grupo inteiro, aponta o dedo pra cara dele. Legal. Enquanto o Boca Aberta tava falando um monte de coisa ali, chegou o Xion. Foi no exato momento que o Xion tinha chegado, juntamente com o nosso protagonista, que entrou lá dentro todo tatuado, deixou todo mundo boca abrida e se sentou falando que agora o pau ia torar. Será mesmo que o pau ia atorar? Talvez não, né? Deixa o like pra nós aí, que a situação tá feia. Tô comendo um rato com pedra já. Eu falo isso toda vez, mas a verdade é clara. Vocês sabem que eu tô comendo rato com pedra. É mentira, não. Sem like eu já faço a próxima parte. Tô menos preguiçoso dessa vez.